Está tudo ok? Então vamos dar início a esta sessão, que já vai 15 minutos atrasada. Portanto, o vosso almoço já vai ser atrasado. Espero que a sessão seja realmente útil para vocês. A sessão que eu vou fazer hoje é uma sessão sobre Data Visualization. Portanto, aqueles que estavam à espera de uma sessão só de Power BI, vamos tocar muito ao left de Power BI. A sessão vai ser essencialmente sobre boas práticas e sobre a forma de melhor mostrar a informação, para apoiar o nosso processo de decisão. Portanto, vamos tocar aqui em muitas coisas, vocês vão ver muitos exemplos acima de tudo. O meu nome é Manuel Dias, eu trabalho na Microsoft e, portanto, sou um apaixonado por esta área, pela área toda de dados, e a área, provavelmente, Data Visualization com a área Data Science, provavelmente são aquelas duas que vêm complementar a área de Analytics, a área de análise de informação. Ainda não conseguimos passar? Sim? Ok. Bom, primeiro que tudo, falar um pouco sobre Data Visualization e sobre o que é Data Visualization e porque é que é tão importante. Para aqueles que não sabem ou não trabalham nesta área, quando falamos de Data Visualization, estamos a falar de algo que até agora não era considerado uma disciplina por eleição. Os primeiros Data Visualizations que nós tivemos, os primeiros gráficos, digamos assim, datam de 1800. Foi a primeira vez que se desenhou um gráfico, neste caso era um gráfico que explorava, foi há mais de 2 séculos e meio, era um gráfico que mostrava como é que as exportações entre a Inglaterra, entre a Noruega e a Dinamarca evoluíam. E já nessa altura conseguimos ter um gráfico de linhas que mostrava um balanço positivo ou negativo, dependendo. Foi a partir de 1900, efetivamente, que se começou a tomar uma abordagem muito mais formal a tudo o que tinha a ver com visualização, com a cor, com as escalas, mas só em 2000, com o aparecimento da internet, é que efetivamente Data Visualization passou a ser uma ciência. E foi a emergência dos gráficos a 3 dimensões, foi a emergência dos gráficos... Está a falhar. Portanto, estamos com problemas técnicos. Posso ir continuando? E, portanto, foi só nessa altura que começámos a falar de literacia Data Visualization. Hoje em dia, sem dúvida, Data Visualization é uma ciência e é muito importante para todos nós que produzimos análises de informação, e eu imagino que muitos de vós estejam nessa função. Como é que isto evoluiu ao longo destes 2 séculos e meio? Obviamente começou por ser relatórios feitos em blocos de notas, com muitos números, com texto corrido, sem cores. Foi essa a primeira parte. Tipicamente, a informação que tinham era informação para gestão, para tomada de decisão. Depois sim passámos por uma segunda fase, e ele não está a passar, que era uma fase provavelmente dos últimos 10, 15 anos, onde eu chamei-lhe os dias do Excel, porque efetivamente passámos a usar o Excel para fazer especialmente tabelas, para fazer depois aparecer os gráficos, mas começou por ser tabelas, com algumas visualizações, e essencialmente passámos a distribuir esta informação através do e-mail, passámos a distribuir através de ficheiros Excel, mas essencialmente através do e-mail. E mais uma vez, os dados eram para a gestão. Hoje em dia estamos a falar de tudo self-service BI, mas acima de tudo de informação para todos nós. Todos queremos ter informação, não só quem decide, não só quem toma decisão, e portanto estamos a falar de ferramentas como o Power BI, estamos a falar de ferramentas como o ClickView, estamos a falar de ferramentas como o Tableau, como o Excel, mas estamos a falar em distribuir informação em tempo real, no telemóvel, no tablet, no PC, no Apple Watch, naquilo que vocês tiverem, mas em tempo real para tomada de decisão. Mas não só para as camadas de decisão. E, portanto, quando falamos em Data Visualization, estamos a falar, essencialmente, e aqui é importante, uma representação visual de informação que nos ajuda a compreender problemas complexos baseados em dados. Esse é o ponto-chave. Representação de informação baseada em dados e que nos ajuda a compreender um fenómeno. E estamos a falar, essencialmente, de 3 grandes áreas. Uma área de armazenamento de informação, seja sobre a forma de uma tabela, seja sobre a forma de um mapa, seja sobre a forma de uma fotografia. Depois estamos a falar de uma segunda fase muito importante, que é a fase de análise. É aqui que nós falamos em desenvolver hipóteses, em ir à procura de padrões, tentar identificar padrões nos dados. E depois uma terceira fase, que é a fase de comunicação. E é aqui que, por um lado, a partilha e a sessão que vimos anterior com o Teams e com todas as ferramentas da Power Platform ajudam, porque essencialmente são mais um canal de partilha, onde eu posso partilhar a informação. E, por último, a parte de storytelling que nós vamos falar no final, ou seja, a forma como nós contamos as histórias em função dos dados. Isto não está a funcionar. Por último, e aqui um ponto importante, obviamente que o objetivo final é aumentar o nosso conhecimento sobre determinada área ou sobre determinado fenómeno. Porquê é que estamos a falar de Data Visualization? Aqui é mais ou menos óbvio. Vocês já sabem a quantidade de informação que nós produzimos hoje em dia, a forma como nós temos a informação à nossa disposição e muitas das vezes o desafio não é capturar essa informação, é conseguir analisá-la. E, portanto, se vocês olharem
Eu normalmente tiro este gráfico do que é que acontece em 60 segundos na internet. Interessante é que aqui os swipes no Tinder estão quase a apanhar os e-mails e as mensagens. Portanto, mas mostra um pouco a quantidade de informação que nós temos. A IDC diz que vamos ter 160 zettabytes até 2025 e, portanto, a parte de Data Visualization é fundamental para nós conseguirmos tirar conclusões sobre esses dados. O que é que faz um bom relatório? O que é a visualização de dados como deve ser? Essencialmente, 3 grandes áreas, e estas vocês têm que se preocupar quando fazem um relatório ou quando fazem um dashboard. Primeiro, os dados. Eu costumo sempre dizer que aqui está 80% do esforço. É aqui que vocês têm que ir recolher os dados, é aqui que vocês têm que preocupar com a qualidade de dados, é aqui que vocês têm que preocupar a forma como os vão organizar e se eles são facilmente acessíveis pelas ferramentas de exploração. Mas isto não chega. Têm também que ter a parte funcional, a parte de perceber o que é que vocês estão a analisar, que tipo de funções, que tipo de algoritmos é que vocês vão aplicar aos dados para conseguir extrair informação. Este é um ponto muito chave. Obviamente, se eu tiver dados e não tiver funções, pode ser muito bonito, mas não tem qualquer significado, não os consigo ver. Por último, a parte de design. E a parte de design é muito importante porque é aqui que nós conseguimos depois criar impacto. Se eu tiver os dados, se eu conseguir aplicar os algoritmos sobre esses dados, a forma como eu os vou comunicar, a parte de design é fundamental. E estas são talvez as 3 grandes áreas quando falamos de Data Visualization. Existem mais 2 que estão a emergir. E, portanto, eu normalmente gosto de trazer estas 2. Uma tem a ver com a parte da partilha, que já falámos. Eu posso ter isto tudo no meu desktop e mais ninguém da minha organização ou da minha área de negócio consegue aceder aos dados. Portanto, a partilha é fundamental. E a partilha é a forma como eu conto a história. Eu costumo dizer, se eu for para uma reunião com um relatório espetacular, onde eu não tenho gravados e não tenho a história sobre os principais insights, de nada me serve ter aquele relatório e estar espetacularmente bem desenhado. Portanto, é muito importante olhar para os dados, olhar para os algoritmos, olhar para o desenho, mas depois a forma de os comunicar. Obviamente que existem várias frameworks de Data Visualization, esta é uma das mais conhecidas feita em Python, o Matplotlib, e é muito interessante porque tem muita informação, especialmente para Data Science, portanto são algumas centenas de gráficos open source. O Power BI, obviamente, consegue colocar muita desta informação, hoje em dia até porque integra R e Python, mas se vocês olharem, isto é um gráfico da SQL BI, que foi feito já há algum tempo e nesta altura já ultrapassávamos os 200 visuais, e portanto não é uma questão, como costumam dizer, se existe esta possibilidade, o que vocês têm que fazer é explorar o gráfico que melhor transmite a mensagem, que melhor transmite os insights. Porque a quantidade de coisas que vocês têm hoje em dia disponíveis em open source, usando JavaScript, em HTML5, usando o D3, tudo isso está disponível. O desafio não está aí. O desafio está efetivamente em produzir uma boa visualização de dados. E, portanto, isto para vos dar alguma ideia do que é o contexto de Data Visualization. Obviamente que existe uma ciência por trás. E aqui eu vou-vos passar algumas coisas interessantes. Primeiro, a distinção entre o que é o raciocínio lógico e o que é o raciocínio visual. E provavelmente muitos de vocês vão olhar para esta imagem e vão ver a imagem a rodar, e outros não. E uns vão ver a imagem a rodar para a esquerda, outros, se vocês fixarem, outro para a direita. Portanto, a forma como o nosso cérebro percepciona esta imagem é diferente em todos vós, apesar da imagem ser a mesma. Obviamente estamos a usar um raciocínio visual que tenta criar uma imagem mental no nosso cérebro. Não estamos a usar um raciocínio lógico que usa procedimentos matemáticos para conseguir perceber o que está ali. Obviamente, se eu for para a parte dos procedimentos matemáticos e do raciocínio lógico, eu já vos vou mostrar. Este é outro exemplo. Não sei se vocês conseguem ver a roda a mexer e a rodar, mas eu garanto-vos que ela está parada. Não é nenhum efeito do PowerPoint. Okay? Se formos para o raciocínio lógico, obviamente aqui eu já começo a fazer uma coisa que é completamente diferente. Começo a fazer esta regra, e qual é o valor que falta aqui? E aqui vocês já têm que pensar, já não basta uma visualização de dados. Portanto, eu sei, e não, como estamos atrasados, que aqui tenho 8, 5 mais 3 é 8, e todos provavelmente vão conseguir perceber os últimos dígitos, mas o primeiro é tão simples quanto o segundo, é 5 menos 3. Okay? Mas aqui já estamos a falar de ciência cognitiva, estamos a falar de mais trabalho do nosso cérebro para conseguir chegar ali. Não é só a componente visual. Portanto, é muito importante ter esta noção do que é que eu consigo rapidamente transmitir através de um visual e o que é que eu transmito que implica um raciocínio lógico para eu chegar a uma conclusão. E, portanto, este é outro exemplo, onde nós usamos aqui um efeito especial no cérebro que nos permite, quando nós fixamos um destes círculos, os outros à volta deixam de ser brancos, passam a ser pretos, porque vocês estão focados só numa imagem e tudo o que está à volta é diferente.
Podíamos estar aqui a fazer mais, eu tenho um engraçado para vos fazer. Este é um que eu gosto especialmente. E o título diz tudo. A nossa visão bate o nosso cérebro. E se vocês pensarem em olharem para estes 9 gráficos, 8, desculpem, em que eu estou a olhar e de cada um deles eu consigo muito rapidamente, sem pensar quais são as grandes diferenças, e se vocês compararem e eu vos perguntar qual é a região onde a métrica é maior, e vocês tiverem que pensar e se tiverem que lembrar do outro, exige muito mais esforço cognitivo de simplesmente vocês terem a imagem mental dos 8 gráficos. E, portanto, mais uma vez é muito importante perceber o que é que eu consigo muito rapidamente transmitir em termos visuais e depois ter a parte lógica de raciocínio. Obviamente, se eu tiver muitas das coisas, nós entramos em overload cognitivo e muitas das vezes eu tenho que voltar atrás, tenho que ir ao gráfico da frente, voltar atrás para perceber quais são as diferenças. E se vocês forem ao detalhe, eu muitas das vezes vou ter que voltar às diferenças. Mas com a imagem e com as cores eu consigo efetivamente perceber isso. Este é outro exemplo muito interessante e que mostra como é que nós somos cegos, entre aspas, quando estamos focados em algo e não vimos o resto. Eu vou-vos passar este vídeo e o objetivo aqui é vocês nunca perderem o que é que está aqui a ser feito. A ver se no final adivinham onde é que vai estar este pato. Só a ver quem é que vai conseguir fazer isso. Onde é que está? Dali? Vamos lá ver. Acertaram. Mas alguém viu este pato aqui passar? Alguém viu este pato aqui passar? Algumas pessoas viram. É precisamente esse o objetivo. É quando nós estamos focados em algo, nós perdemos todo o contexto à volta. E vocês acertaram, espetacular, passaram, mas não viram aquele detalhe ali. E, na verdade, ele passou. Agora, tomem lá atenção, se vocês querem ver ele a passar. Teve ali o pato muito tempo e ninguém viu aquele pato. Ok? Portanto, isto mostra um bocadinho o que é a nossa. O segundo exercício, este é o último, vocês vão ficar com fome. Eu vou pedir a vocês todos para se levantarem. Este exercício é interessante, quem já o fez vai perceber porquê. A imagem vai ser igual para todos e aquilo que quando perceberem o que é que está na imagem, vão se sentando. E não se sintam discriminados se forem os últimos a sentarem-se. Okay? Houve aqui alguém que já esteve nos meetups de Power BI e já viu. A imagem é igual para todos. Eu depois no final dou uma ajuda. Então, João. Então. Demasiado viciado no Power BI. Portanto, eu vou ajudar e vou pôr só um tom de cinzento ali. Fly. Mais uma vez, a imagem é igual para todos, mas a forma como nós percepcionamos a imagem, aqui já não é um tema de tudo o que é acessório, é a forma como o meu cérebro está preparado para olhar para uma imagem. Portanto, é muito interessante, uma imagem igual para todos e cada um de vós viu a imagem de forma diferente e demorou algum tempo, inclusive, a perceber essa imagem. E, portanto, são estes jogos todos que nós, muitas das vezes, pode parecer óbvio para mim estar a usar determinada cor ou determinado gráfico, mas para as outras pessoas não é. Portanto, este é um exemplo interessante que vocês agora podem fazer. Olhando para coisas mais importantes, e agora entrando mais profundamente, quando nós falamos em Data Visualization, um dos temas fundamentais é a ciência cognitiva e a forma como nós retemos informação. Portanto, pensem que mais de 70% de tudo o que é informação que chega ao nosso cérebro tem a ver com parte da memória visual. E tipicamente os cientistas, eu não sou um expert na área, falam em 3 tipos de memória. Uma memória icónica, uma memória de short term, ou seja, a nossa memória de trabalho, e uma memória de long term. E aquilo que nós queremos efetivamente é contar histórias que fiquem na nossa memória para todo o sempre e que sejam realmente impactantes. Não quer dizer que em determinados casos nós não precisamos saber algo, mas depois vamos esquecer. E este é um ponto fundamental quando nós fazemos relatórios e dashboards, é conseguir perceber qual é a informação mais relevante
que não durou meio segundo ou 10 segundos, mas que efetivamente eu amanhã, quando tiver uma reunião ou daqui por um mês, eu consigo perceber o estágio em que nós estávamos e como é que evoluímos. E, portanto, isso é muito, muito importante perceber como é que nós passamos a informação de um lado para o outro. A memória icónica é quase como se fosse a placa gráfica, é uma excelente analogia, quase como se fosse a placa gráfica de um computador. Consegue apresentar muita informação, mas ela está sempre a mudar. Portanto, são frações de segundo onde vocês têm a informação. 99% da informação é deitada para o lixo. Portanto, eu estou a mostrar aquela informação e raramente eu vou decorar ou vou memorizar aquela informação. Tipicamente aqui nós estamos a olhar para padrões, estamos a olhar para padrões visuais que nos permitam muito rapidamente analisar, interpretar aquela informação sem usar um raciocínio lógico. Portanto, se vocês olharem para aquilo que é mais importante, estamos a falar algo que nós chamamos de princípios pré-cognitivos e que essencialmente são as propriedades básicas de qualquer visual. E, portanto, estes são os princípios que rapidamente nos fazem olhar para um visual sem qualquer processamento. Em menos de meio segundo, nós conseguimos perceber, identificar a cor, identificar um outlier ou perceber uma determinada forma num gráfico, é muito mais fácil de interpretar, ou uma curvatura, ou uma marca, ou uma dimensão. Portanto, são os princípios pre-atentivo ou pre-cognitivo e, essencialmente, vocês quando desenham um gráfico, eles já estão lá, vocês não têm que se preocupar. Obviamente, se eu estou a desenhar um gráfico e se eu quero fazer o highlight de algo que está errado, se eu usar a cor, realmente vai-me ajudar, porque eu instantaneamente percebo a informação como ela está a ser passada. Existem vários exemplos, eu não vou passar muitos, mas este é um exemplo onde gráficos que são de Power BI, eu consigo rapidamente perceber como é que muitos destes princípios são aplicados. Se vocês olharem para este gráfico de Time Series, eu estou a usar a cor, eu estou a usar a posição e estou a usar a forma. E muito rapidamente, com 3 princípios, eu consigo passar a mensagem. Se eu se calhar não tivesse a cor, nem tivesse a forma, eu não conseguia fixar tão bem a atenção de uma pessoa neste gráfico. Portanto, e existem vários exemplos, estes são outros exemplos, como vocês passando de um para o outro, conseguem muito facilmente perceber que a cor ali é muito importante quando eu estou a fazer a análise de 2 tipos de 2 categorias. Obviamente, existem vários, estes são alguns exemplos, aliás, eu nem me preocupei muito, porque vocês podem olhar para todo o tipo de visuais e perceber quais são os princípios pré-cognitivos que estão a ser utilizados. E, portanto, são alguns dos exemplos onde eu estou a usar o comprimento, onde eu estou a usar marcas, onde eu estou a usar o blur, esta é uma parte muito interessante, onde eu estou a usar a forma, e muitas das vezes a forma ajuda-me a perceber facilmente, sem quase ter que estar a ler o que é que está no eixo das abscissas, a cor, obviamente, e a dimensão. Estes são alguns dos exemplos, vocês têm mais. Eu gosto especialmente deste, porque mostra um bocadinho a evolução. E se calhar muitos de vocês, espero que poucos, ainda estejam na primeira fase em que representam os dados desta forma, quando eu hoje em dia já posso usar cores no Excel, para aqueles que conhecem a formatação condicional. E reparem que eu aqui já estou a usar variâncias e cor em termos de princípios pré-cognitivos. Mas posso ir mais à frente e já usar insights. E a partir daqui, onde eu tenho a curvatura, é muito mais simples para mim perceber como é que eu estou em função do target. E posso ainda ir muito mais à frente e colocar linhas, colocar o enclosure e, portanto, perceber que eu quero destacar, por exemplo, este que está aqui. Portanto, usando todos estes princípios que muitas das vezes passam completamente ao lado, é fundamental na forma como alguém vai interpretar os vossos relatórios ou dashboards. Portanto, esta é uma parte-chave. A outra parte que vem a seguir tem a ver com a memória de trabalho. E aqui imaginem que é a memória RAM do vosso computador. Estamos a falar de alguns segundos, estamos a falar de uma capacidade limitada de informação, mas aqui eu já estou a fazer algum tipo de análise de informação. Aqui já eu olho para aquilo que é mais relevante, e este é talvez das coisas mais importantes quando vocês criam um relatório. Eu olho para toda a componente de interesse, o que é que mais me interessa, e olho para o contexto. E, portanto, aqui já estamos a falar de perder alguns segundos a analisar um relatório. Mas, mais uma vez, é limitado. Estamos a falar de segundos e estamos a falar de informação limitada. O exemplo que eu gosto de mostrar é este gráfico. Vocês provavelmente este gráfico vão vê-lo pela primeira vez e vão ter que olhar 1 minuto para conseguir perceber o que é que está ali. Apesar de eu conseguir ver muito facilmente pela cor, eu se pegar nos sapatos, eu vou ter que ver onde é que estão os sapatos e vou ter que ver como é que ele evolui. Porquê? Porque já tem excesso de informação. Eu já não consigo em 5 ou 6 segundos e se calhar não é a melhor forma de eu colocar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, a forma, era muito mais simples de eu interpretar esta informação. E, portanto, mais uma vez, temos que ser bastante cautelosos na quantidade de informação. Eu muitas das vezes vejo relatórios em Excel ou em Power BI que só os filtros à cabeça são 20 objetos. E, portanto, só aí eu estou logo perdido em termos de informação. Aqui
entra a psicologia, entre uns princípios muito conhecidos, que são os princípios de Gestalt, e que na prática dizem que os nossos cérebros gostam de coisas simples, ordenadas, simétricas, regulares. E, portanto, quando vocês fazem um relatório ou um dashboard, aquilo que estamos a falar é de usar os princípios da proximidade, da continuidade, da simetria, que é muito importante, do enclosure. Eu, apesar de não ter aqui nada, vejo logo que está um objeto, é um único objeto, apesar de ser um espaço em branco, a similaridade e, obviamente, a forma. E, portanto, quando vocês pensam na representação, isto é muito importante. Existem vários exemplos, eu não vou estar aqui com muitos deles, mas este nem sequer não são os melhores exemplos, mas dá-vos para ter uma ideia de como é que eu posso usar filtros, por exemplo, com imagens, como é que eu posso usar simetria quando eu estou a comparar duas variáveis, como é que eu posso fazer um enclosure destes objetos que, na verdade, eles não estão a tocar uns nos outros, mas a partir do momento em que eu os coloco todos na mesma área, eu sei que há uma região específica para isso, e é por isso que os filtros do Power BI estão todos aqui. Similaridade entre grupos e, obviamente, a proximidade. E reparem a forma como eu organizo coluna a coluna e como isso facilita a minha visualização. Estes são os princípios muito importantes e são fundamentais quando vocês estão a olhar para a memória, e aqui está, e passando já para o long-term memory, é muito importante quando vocês querem passar informação. Aqui, claramente, estamos na memória de long term, onde nós queremos memorizar, e queremos memorizar histórias que sejam realmente importantes. Portanto, a parte de contar a história, seja através da emoção, seja através do som, seja através da imagem, seja através do prazer, seja através da dor, tudo isso é fundamental para que nós consigamos pegar em informação e análises e que estas informações durem e perdurem por muito tempo. Então aqui, os princípios, aqui estamos a falar essencialmente de conseguir que o cérebro, ao fim do mês, se recorde o que é aquelas métricas, sem eu ter que voltar atrás e voltar a consultar o relatório. Portanto, é muito importante, e aqui vocês podem pensar que a informação que eu vou reter é muito pouca, mas na verdade o cérebro ao longo do tempo, ao longo dos anos, vai trocando as ligações. Portanto, é uma parte muito, muito específica do cérebro, onde eu tenho ligações específicas para conseguir que elas perdurem sem eu as esquecer. Obviamente que aqui estamos a falar de vários exemplos, e se vocês pensarem nos princípios de Gestalt, este é um gráfico animado, onde eu posso fazer play, onde eu posso pôr anotações, onde eu posso pôr uma figura, onde eu posso pôr atributo, onde eu posso pôr um princípio de continuidade, e tudo isso me ajuda a interpretar, tudo isso me ajuda a olhar. Provavelmente, se eu colocar este filme a andar, eu vou-me lembrar disto daqui por uma semana. Okay? E é esta parte que vocês têm que pensar na relevância e na mensagem-chave que vocês querem passar. Portanto, isto tem muito a ver com ciência, mas é preciso também um pouco de arte. E eu falava com um amigo meu que estava aí, que tem um designer, num parceiro nosso, que tem um jeito espetacular, e quando combina esse jeito de design com as capacidades do Power BI, os relatórios são espetaculares. Portanto, há muito também em termos de arte, e eu aqui vou-vos passar alguns exemplos que eu acho que são relevantes. E o primeiro exemplo de todos é este, pelo menos vocês usarem os gráficos certos. Não usarem um gráfico de barras quando eu estou a usar séries temporais. Coisas básicas. Existe um relatório muito interessante do Financial Times, eu estou a refazê-lo e não sei se vocês se o conhecem, hei de publicá-lo, não tive tempo de o acabar, mas onde vos mostra os vários tipos de gráficos. Quando vocês olham para os vários tipos de gráficos, quando falamos de desvios, quando falamos de análises de correlações, que gráficos, este é o melhor gráfico para vocês decorarem? Não? Vamos voltar aí. Já está. Portanto, são vários tipos de gráficos que vocês podem usar para correlações, e podíamos estar aqui a falar, mas pelo menos vocês saberem a particularidade e quando falamos deste tipo de gráficos, é vocês pelo menos saberem que existe. Portanto, às vezes eu estou a usar um gráfico que não é o gráfico adequado. Por exemplo, quando eu faço análise estatística, hoje em dia eu tenho muitos dos gráficos para aqueles que são estatísticos, os box and whiskers, análise de correlação, distribuições, tudo isso eu tenho disponível, e é vocês saberem que existe para tornar o gráfico mais indicado para a pessoa que vai consultar. E aqui vocês vão ver vários exemplos. Eu hei de adicionar aqui alguns porque não estão todos aqui. Este é um exemplo de alterações ao longo do tempo. Não sei se vocês recordam, este é super interessante quando eu estou a ver variâncias ao longo do tempo. É um gráfico bastante mais complexo, mas muito interessante aquilo que eu posso fazer. Análises com forecasting, como vocês estão ali a ver, no último gráfico. E, portanto, poderíamos continuar aqui a olhar
E estes são os gráficos mais interessantes, não o pie chart, como vocês estão a ver aqui, mas ir mais à frente. E faltam aqui muitos gráficos, como vos disse, são mais de 200 que hoje em dia estão disponíveis dentro do Power BI, mas reparem estes gráficos onde eu estou a usar a forma, tal e qual como aquele, quase um infográfico, ou posso ir a gráficos espaciais, e quando eu estou a representar a informação espacial, perceber que tipo de gráficos é que eu posso fazer hoje em dia. Vamos lá ver se ele carrega. Okay. Gráficos com rotas, gráficos com polígonos, gráficos com heatmaps, tudo isso hoje em dia está disponível. Flows, sejam eles redes, sejam eles mapas circulares. Portanto, existe muita coisa e eu vou completar este gráfico, espero muito em breve, daquilo que vocês podem fazer hoje em dia do Power BI. Portanto, eu diria que este é o primeiro tema quando vocês estão a falar de Data Visualization. Perceber para cada um dos tipos de visualização quais são os gráficos que vocês devem usar. O segundo tem a ver com o que é que devem fazer e o que é que não devem fazer em cada um deles. E, portanto, os exemplos são diversos. Este é o primeiro, não é? Aquilo que vocês devem, de certeza que já viram, gráficos que não começam a escala no zero, isto é especialmente útil para jornalistas. Gráficos onde eu não tenho nada ordenado, não consigo ler as coisas. Gráfico onde eu tenho uma linha, mas depois aqui poderia estar ordenado e não está. E são só alguns exemplos. Gráficos onde eu não mantenho a consistência entre este eixo aqui e aqui, portanto não me permite fazer uma comparação fácil. Obviamente que eu posso melhorar muito do que está aqui. Posso colocar gráficos ordenados, em que eu começo em Q1, Q2, Q3 e Q4. Gráficos onde eu tenho um target e ordeno. Gráficos onde a partir de determinado valor eu já não quero mostrar, é quase como se fosse uma long tail. Gráficos onde eu faço... Isto é o básico, quando vocês fazem gráficos. Mas podemos ir muito mais além. Quantos de vós fazem gráficos onde estão completamente cheios de informação que não acrescentam valor, que servem para que eu me distraia quando eu estou a analisar este gráfico? Este é um excelente exemplo do que é que vocês podem fazer. Este ainda assim podia ser melhorado. Eu poderia tirar daqui esta escala e, como tenho poucos valores, se calhar eu iria colocar os valores diretamente nas séries. Mais uma vez, vocês têm que perceber. Mas reparem em quantidade de ruído visual quando eu olho para aquele gráfico, quando na verdade isto está completamente repetido, a cor não me acrescenta nada, as grid lines não me acrescentam nada. Portanto, exemplos muito simples, aquilo que nós chamamos o chart junk, que eu tenho que remover ao máximo, a não ser que a informação seja realmente importante para perceber o que está ali. Gráficos a 3 dimensões. Eu também ainda sou desse tempo em que o Excel introduziu os gráficos a 3D e todos usávamos. Mas este tipo de gráficos, se eu aqui não consigo ler, porque é um gráfico vertical, porque é que eu não vou pôr horizontal? E vou conseguir ler muito melhor o que é que está escrito lá. Porque é que eu estou a usar um gráfico que parece que é muito bonito, mas eu não consigo ver devido à perspectiva, devido à oclusão? Porque é que eu não ponho um gráfico muito mais simples quando eu estou a olhar para aquela informação? Ou indo mais à frente, este se calhar é o exagero do que é que são os gráficos a 3 dimensões. Vocês não conseguem, a distorção que é colocada em cada um destes gráficos não me permite ter a real percepção da comparação entre uma parte e o todo. E, portanto, mais uma vez, e eu percebo que em alguns casos nós queiramos usar gráficos a 3 dimensões, é preciso ser um universo muito específico, que quem está a interpretar os dados consiga perceber todos estes efeitos. Caso contrário, vocês não vão conseguir passar a mensagem e, portanto, para estar ali 25%, ou estar 50%, ou estar 70%, provavelmente vocês não iam distinguir o que estava neste gráfico. Portanto, a confiança que vocês colocam aqui. Outra parte muito importante tem a ver com os gráficos de linhas e gráficos de barras. Se eu estou a usar informação que não é informação categórica, que é informação contínua, eu faço um gráfico de linhas. Se é informação categórica, se eu estou a olhar para categorias, eu faço um gráfico de barras. E, portanto, isso é uma parte muito importante. Se eu estou a olhar para uma evolução, eu começo no zero. A não ser raras exceções, é que eu quero ver só a variância. Eu não faço como nestes gráficos, que eu começo nos 30 capas ou nos 50 capas, e, portanto, que alteram completamente aquilo que eu estou a ver, quando, na verdade, a variação não é muita, quando eu olho para a escala total. E, portanto, vocês veem muitas destas coisas feitas em jornais, feitas em sites, são princípios muito importantes quando vocês olham para eles. Este é outro exemplo típico, que é usar um gráfico de linhas de área, onde eu, na verdade, não sei se estou a olhar para se esta linha está a usar esta baseline, não sei se esta linha está a usar a mesma baseline, se é a diferença. Portanto, muita atenção quando vocês usam gráficos de cores, de áreas. É muito mais fácil perceber, porque eu assumo que em todas estas linhas a baseline é o zero. Ali eu já não tenho exatamente a mesma sensação, porque eu estou a ver cores só nos deltas entre as séries. Existe um caso muito interessante que eu costumo mostrar, onde isto
praticamente se aplica sem problemas, onde eu tenho duas séries. E este é quase como aquele gráfico que foi feito em 1800 que eu vos mostrei no início. Eu estou a ver aqui onde está acima de target e abaixo de target. E, portanto, como só tenho duas séries que, na verdade, são verdes ou vermelhas, é muito mais fácil eu perceber esta informação. Portanto, estes exemplos são interessantes, mas quando eu começo a ter 3, 4, 5 séries, já é muito difícil para o meu cérebro conseguir interpretar essa informação se eu olhar para o raciocínio lógico. Outro exemplo muito interessante tem a ver quando vocês usam stacked bar charts ou stacked column charts, onde eu represento de diversas formas. Portanto, é muito importante perceber se eu quero mostrar o total, como vocês estão a ver aqui com várias partes, se eu quero mostrar, e dentro de uma série ou de uma categoria, se eu quero efetivamente comparar. Aqui eu mal consigo comparar estas duas séries, não sei qual delas é a maior, mas se eu fizer este gráfico eu já as consigo comparar. Portanto, vocês têm que perceber qual é o objetivo final de quem vai analisar esta informação. Se calhar é um gestor de categoria e quer olhar para a sua categoria em particular. Se for um diretor comercial que olha para tudo, se calhar quer ter uma visão muito mais global. Ou quando eu não estou preocupado com valores absolutos, eu estou preocupado com valores percentuais. Comparar um com o outro. E, portanto, tudo isto é muito importante. Muitas das vezes eu uso um gráfico destes quando, na verdade, eu gostava de usar este e depois pedem-me um gráfico específico só para fazer a análise dentro de uma categoria. Outro exemplo interessante tem a ver com os pie charts. Todos sabem que pie charts é uma má prática de data visualization. Deixem-me sublinhar isso. Eu continuo a ver muitos pie charts. Não quer dizer que não existam exemplos, mas é uma má prática. Este é um excelente exemplo das presidenciais americanas. Mas reparem, se eu vos tapar este gráfico e perguntar qual é o maior, qual é a série com o maior valor, vocês não me vão conseguir dizer. E se calhar aqui até é mais fácil, porque eu assumo que a primeira, se ela estiver já ordenada, já consigo fazer isso. Mas muitas das vezes eu não consigo. Portanto, e ainda pior do que isso é ter muitos gráficos que fazem 1, 2, 3 e nem sequer cá põem percentagem. Põem só o nome da label. Portanto, muita atenção quando vocês usam pie charts, têm esses problemas. Este é um mau exemplo. Eu, na verdade, poderia pôr aqui 30%, 40%, 50% e já me ajudava a conseguir perceber esta informação. Portanto, se os usarem, tenham atenção com o número de categorias diferentes, tenham atenção ao que vocês colocam ali. O Power BI permite-vos hoje em dia colocar o label, colocar o valor absoluto e colocar a percentagem. E muitas das vezes os três são importantes. Claro que se eu comparar isso com um gráfico de barras, é muito mais simples para o meu cérebro processar um gráfico de barras do que estar a olhar para um pie chart. Outros exemplos típicos, básicos, mas muito importantes. Quando eu quero saber o total de vendas, não me digam que é 13.705.509. Eu não vou conseguir decorar aquele número. Mas se me disserem que é 14 milhões, se calhar é muito mais fácil decorar do que ter os 13 milhões. Ainda ontem havia um gráfico, já não me recordo, que estava a falar de pessoas, e o número de pessoas, e punha ali 00 nas casas decimais. Portanto, às vezes vamos a esse exagero. Okay? Muito importante. Obviamente, se eu tiver um símbolo, ajuda muito mais a perceber. Se eu tiver unidades que eu queira colocar, posso escrevê-las. Ou se eu tiver alguns KPIs onde a cor é importante, eu também posso fazer uso da cor. Portanto, tenho estas opções todas, mas mais uma vez pensem na carga cognitiva que eu tenho a interpretar cada um destes gráficos, e especialmente este do número com todas aquelas casas decimais. As tree charts, vocês também provavelmente já usaram, apareceram no Excel, são demasiado usadas para a utilidade que eu acho que é importante. Eu, na verdade, consigo ver o que é que está na primeira série, na segunda e na terceira, mas depois, quando chega ao long tail, não faço sequer ideia do que é que está aqui. Portanto, estou a desperdiçar espaço. Então, se fizer isto que está aqui, muito mais complicado. Pelo menos usem a capacidade de drill down, em que eu pego neste gráfico, carrego nesta série, faço drill down e só já vou ver a distribuição que está dentro daquela categoria. Portanto, é também um gráfico bastante usado, mas com alguns problemas. Bom, tabelas acho que nem vou falar. Tabelas, os exemplos são tão maus o que se vê. Pelo menos alinhem os números à direita, o texto à esquerda. Ordenem, pelo menos pela magnitude. Obviamente, se eu usar cores, se eu usar símbolos, se eu usar barras, tudo isto está disponível nas tabelas do Power BI, como estava na formatação condicional do Excel. As tabelas continuam a ser muito importantes quando eu quero transmitir muita informação, portanto, mas isto ajuda muito a forma como eu vou conseguir analisar aquele relatório. O exemplo das distribuições, mais uma vez, quando entramos em análises mais avançadas, eu não consigo interpretar este gráfico que está aqui. Porque é que eu não faço um gráfico como o que está aqui, que eu consigo efetivamente olhar para as classes etárias, e hoje em dia tenho este tipo de gráficos. E por isso é que eu vos disse no início, muitas das vezes, eu não sei que este gráfico existe.
e é uma parte importante, é vocês perceberem o portfólio de capacidades gráficas que eu tenho dentro do Power BI, dentro do Tableau, do que vocês usarem, porque na verdade, muitas das vezes, reparem a dificuldade de passar a mensagem neste gráfico versus o que eu consigo passar neste gráfico. E parecendo que não existem muitos exemplos destes ainda feitos por todos nós. Obviamente, quando falamos de estatística, eu não vou entrar em muito detalhe, mas este é um exemplo só para vos dizer que quando vocês configuram o número de bins numa distribuição, muita atenção, porque se eu colocar muito poucas divisões, eu não vou conseguir olhar para determinados padrões que eu tenho aqui. E, portanto, mesmo aí, eu já tenho que jogar um bocadinho mais com os gráficos para perceber o que está aqui. Existem vários box and whiskers, que são estes gráficos que estão aqui, da caixinha, que me dão as médias, as medianas, os percentis, os máximos e os mínimos, e que hoje em dia é muito fácil olhar para um dataset e conseguir muito rapidamente perceber se eu tenho outliers, se eu tenho, onde é que está a média, onde é que está a mediana, onde é que os valores se concentram, e faço isso muito rapidamente para cada uma das colunas. Portanto, muito potente o que vocês podem fazer em termos de conhecimento dos dados, particular atenção quando vocês os representam. E esse é um ponto-chave a retirar daqui. Outra das coisas muito importantes e tem a ver com aquilo que nós falámos há pouco, ter demasiada informação. Primeiro eu faço o overview e depois faço ou o filtro ou faço o drill down. Eu não tenho que pôr tudo à cabeça. Muitas destas ferramentas, e o Power BI é excelente nisso, a possibilidade de passar com o rato por cima de qualquer série e aparecer uma segunda janela, ou de clicar num gráfico, numa categoria ou num ponto e ir para uma segunda página, faz toda a diferença. Portanto, eu coloco o que é mais relevante, o que a minha memória de trabalho consegue ver, e quando vou para o detalhe já levo o contexto e não tenho um gráfico com toda a informação aí. Outro ponto muito importante, este é talvez dos mais importantes, é como é que vocês esquematizam um relatório. Eu continuo a ver muito herdado do Excel à cabeça os filtros todos, e só depois, e muitos relatórios onde eu tenho 10, 20 filtros, e só depois é que eu começo a olhar para os gráficos. A forma como a informação é organizada, e se vocês olharem para heatmaps, de onde é que os vossos olhos olham primeiro para o canto superior esquerdo e olham para o centro. Portanto, eu começo sempre por olhar para aqui, para cima, e só depois é que vou olhar para baixo e para a esquerda. É por isso que o Excel e o Power BI têm os campos todos deste lado, é por isso que têm os filtros deste lado, e é por isso que em muitos relatórios vocês veem as grandes métricas à cabeça e não no final. Não quer dizer que eu não possa fazer scroll down, mas eu quero colocar a informação mais relevante para o primeiro sítio onde o utilizador olha quando está a fazer um relatório. E podem ir mais à frente disso. Podem, inclusive, pensar em termos de storylines. Se eu estou a olhar para análise de vendas, eu se calhar vou pôr aqui os 2 ou 3 gráficos que falam sobre análise de vendas. E se eu quiser comparar com inventário, se calhar vou colocar mais uma storyline para falar com o inventário. Portanto, a forma como vocês organizam não é desplacente. Vocês têm que tomar atenção para alguém que começa a olhar para um grande número e que quer ter algum detalhe como é que ele vai navegar na informação. Um exemplo típico, este é um exemplo da Microsoft, que nós temos quando temos muita informação, é usar algo que seja matricial, em que eu tenho um conjunto de áreas de negócio e tenho um conjunto de métricas que são quase iguais para as várias áreas de negócio. Portanto, eu aqui já sei, estou muito habituado a trabalhar num referencial cartesiano, olho para cima, olho para baixo, sei o que é a linha e a coluna, e muito rapidamente eu chego. Ainda assim, se vocês olharem, eu tenho muitos gauges que me facilitam o consumo da informação. Portanto, quando vocês organizam o layout dos relatórios, dos dashboards, tudo isto são boas práticas que vocês devem ter em consideração. A cor é uma parte importante, ainda não falámos, mas esta é talvez das coisas mais importantes quando vocês fazem relatórios. Este é todo o nosso campo espectral, nós estamos a falar aquilo que o humano consegue ver, estamos a falar de uma pequena banda, está aqui. Portanto, quando vocês estão a olhar para a cor, é importante perceber que nem todos, por exemplo, se eu for daltónico, há uma série de cores deste espectro que eu não vou conseguir perceber. E, portanto, quando pensamos em cor, há 3 ou 4 coisas muito importantes. Quando nós pensamos numa palete de cores, 2 coisas. Pode ser uma palete sequencial, quando eu estou a ver e quero usar e mostrar o que é que está a crescer ou o que é que está a diminuir. Mas posso, por exemplo, ter uma palete que é divergente. O que está acima de 0 há de ser vermelho, ou tons de vermelho, o que está abaixo de 0, ou ao contrário, há de ser vermelho, o que está acima há de ser verde. Portanto, parece óbvio que é tudo sequencial. Não é sequencial. Posso ter uma palete sequencial, posso ter divergente, ou posso, inclusive, associar uma cor a um produto. E aí eu já estou a usar a cor da forma que mais me interessa, porque eu consigo sempre associar ou àquela empresa, ou à cor daquela empresa, ou à cor daquele produto. Isto é que eu não devo fazer.
que é num gráfico de barras, não sei se vocês têm ideia, nós não conseguimos distinguir mais do que 5 tons dentro da mesma, 5 tonalidades dentro da mesma cor. E, portanto, muitas das vezes quando eu faço isto que está aqui, eu tenho que ir ler aqui, tenho que voltar acima, não consigo perceber o que está aqui. Portanto, a utilização da cor é muito, muito importante. Os vários exemplos que vocês têm, este é um exemplo interessante, onde vocês veem a fração de precipitação, e quando eu uso aquelas cores todas eu não consigo quase retirar nenhuma conclusão, sem perder uns minutos. E já estou na memória de trabalho, já não consigo perceber rapidamente. Eu aqui consigo facilmente perceber que aqui está muito mais vermelho e aqui está muito mais azul. E agora posso ir fazer um drill down e pensar nos estados. Portanto, a forma como eu uso a cor é muito, muito relevante. Reparem o que é uma legenda deste lado, apenas com 2 cores, versus o que é uma legenda que está aqui, que eu tenho que ler e reler múltiplas vezes quando olho para um estado. Isso é um ponto-chave. Outro ponto importante é quando nós estamos a fazer clustering visual. Quando eu uso, se vocês repararem, para o espectro, quando eu estou a usar uma métrica que só está dentro dos verdes ou dentro dos amarelos, eu não consigo ver variações, porque eu tenho um clustering, quase que meto as cores todas com uma tonalidade muito próxima, todas na mesma cor. E, portanto, eu não consigo ver o que é que se passa, parece-me tudo a mesma cor. Portanto, temos que ter especial atenção quando eu estou a fazer isto, se eu usar outra paleta ou usar outro tipo de cores, e vocês podem fazer isso no Power BI, como é que eu vou representar estes gráficos. Quando estamos a falar de informação geográfica, isto é super, super relevante. E mais uma vez, posso-vos mostrar estes 6 gráficos, aquele que é mais facilmente perceptível continua a ser a preto e branco. Tudo o resto eu faço clustering visual de alguma forma, se vocês olharem. Portanto, há sempre alguma informação que eu tento juntar a pensar que é exatamente a mesma cor. Quando eu estou a preto e branco eu não faço isso. A cor deve ser efetivo quando me traz valor, quando me simplifica a forma como eu percepciono determinado relatório gráfico. E depois tem sempre isto, que eu não sei se verifica, aqui a sala é heterogénea. Para nós existem 7 ou 8 cores, para o sexo feminino existem várias cores, eu nem consigo ler. Não sei se isto aplica aos dashboards. Obviamente, depois de vocês verem isto, como é que vocês podem criar vários tipos de relatórios e dashboards que realmente causam impacto. Mais uma vez, conhecer tudo aquilo que vocês podem usar em termos de visuais é fundamental. Sejam eles mapas, onde eu tenho a possibilidade hoje em dia de fazer isto, são tudo visualizações do Power BI, onde eu consigo fazer este tipo de análise, onde eu consigo ir mais à frente e fazer análise de rotas, já sem falar dos gráficos em Esri, eu vou passar isto rápido, ter redes com imagens, tudo isto hoje em dia está disponível quando olhamos para as redes sociais, ter estes gráficos direcionados, onde eu consigo ver trajetórias, ver o que é que mais contribui para determinada coisa. Portanto, mais uma vez, exemplos importantes. Ver como é que vocês podem fazer. Este eu costumo mostrar, foi um dos primeiros gráficos, já existe no Excel também, onde eu consigo fazer play e consigo ver outliers e como é que os clusters se organizam. Portanto, muito importante quando eu às vezes quero ver uma evolução temporal com categorias. Mas mais importante do que isto tudo é o storytelling. É a forma, e se vocês voltando atrás, o storytelling é a forma como eu passo toda esta informação que vos mostrei da memória de trabalho, que vocês viram, para a vossa memória de long term, para que vocês amanhã ou daqui por 2 semanas se lembrem do que é que viram aqui. Provavelmente todos vão lembrar do slide com a palavra, porque ela foi uma história que eu vos contei. Vocês levantaram-se, interagiram, e daqui por 1 semana vocês vão se lembrar que fizeram um exercício, que se levantaram todos e havia uma imagem que vocês tinham que decifrar num slide. Portanto, é este tipo de coisas que eu quero fazer para conseguir passar a informação mais relevante para o long term. E, portanto, quando falamos de storytelling, há 3 ou 4 princípios super importantes que vocês têm que pensar. Primeiro, obviamente, a parte do design, o ser apelativo, conseguir olhar para lá e ser facilmente perceptível e apelativo. Esse é o primeiro ponto. O segundo tem muito a ver com a interação. A forma como todos sabem que se nós interagimos numa sala, aprendemos muito mais do que simplesmente estarmos a olhar para o que o professor está a dizer. E se nós ainda por cima ensinarmos, mais aprendemos. Portanto, a interatividade é o segundo ponto mais importante. É vocês conseguirem fazer uma história que eu posso clicar ou não e ver o que é que vai acontecer ou o que é que aconteceu. Por último, é a mensagem. O que é que eu estou a dizer? Qual é a mensagem-chave? E, portanto, vocês veem hoje em dia muito em termos de infográficos jornalísticos, onde eu tenho as mensagens que são colocadas lá para mim. Eu quase que não tenho que fazer qualquer esforço cognitivo para perceber quais são as 2 ou 3 mensagens-chave. E é isto que vocês têm que ter atenção quando fazem storytelling. Obviamente, mais um conjunto importante aqui. Aquilo que eu acho mais relevante destes estão aqui.
Primeiro é ter uma experiência guiada. Quando eu quero que alguém chegue a determinado insight, eu não posso admitir que ele vai e que adivinha, não, eu consigo guiar a experiência para clicar aqui. O célebre exemplo é que eu tenho uma seta para clicar aqui. Vocês veem isso muito no YouTube. E depois este é muito importante, é eu fazer disclosure de informação de forma progressiva. À medida que eu vou andando na história, eu vou-vos contando os detalhes. Eu não vos dou os detalhes todos à cabeça. E, portanto, uma boa história tem essa capacidade. Este é um exemplo, não é um exemplo em Power BI, mas reparem as anotações, reparem a possibilidade de eu andar ali do 1, 2, 3, poder fazer next, poder andar para trás, poder ter uma primeira conclusão que me vai explicando à medida que eu ando neste gráfico, ou poder ter exemplos como estes que estão aqui, que é um mapa espaço-temporal, onde vocês estão a ver como é que as compras, julgo que isto é Londres, como é que as compras, o que é cor-de-rosa é mulheres, o que é azul é homens, e eu consigo ver como é que ao longo da semana, se vocês olharem lá para cima, como é que isto evolui temporalmente. E, portanto, eu consigo contar uma história. Obviamente aqui eu tenho que analisar a informação e tenho que dar o contexto. Nunca se esqueçam de dar o contexto quando eu estou a contar uma história, mas é a animação. Neste caso não é interatividade porque eu não estou a clicar, mas se eu estivesse a clicar eu conseguia ver perfeitamente o que é que está a acontecer. Mais uma vez, eu vou-me lembrar provavelmente deste gráfico, porque eu consigo ver muita informação aqui, consigo ver isto com dinamismo e consigo perceber qual é a mensagem-chave que vocês têm aqui. Este é um dos exemplos que eu fiz, que hoje não vou ter tempo de mostrar, porque estamos atrasados. É um exemplo que eu fiz para os eurodeputados e mostra várias coisas. Mostra, por um lado, o uso das imagens. E, portanto, a imagem é muito fácil, porque é muito fácil eu lembrar-me da imagem e para a memória de long term. E a outra parte, eu na verdade estou a ordenar e estou a colocar aqui uma série de coisas, mas quando quero ver os detalhes, eu clico e assim, aqui sim, vou fazer o disclosure de toda a informação detalhada que eu se calhar não quero ter aqui. Portanto, este é um ponto-chave, é a capacidade de drill down ao longo da história. Estes são outros exemplos muito interessantes. Este é aquilo que eu mais gosto. Os outros, este é muito conhecido, quando foi feita a análise do PIB dos vários países ao longo dos anos. Este é especialmente interessante, foi quando o Bolt ganhou, e reparem, eu acho que pus um slide maior para vocês conseguirem ver. Na verdade, isto são várias fotografias, todas elas feitas. Eu consigo ver com uma anotação como é que ele... E não, reparem que nem sequer é uma animação. É um gráfico que não é animado, mas é um excelente exemplo do que é possível fazer usando imagens. Eu percebo que ele arrancou ali estava atrás, aqui começou a recuperar e aqui vai... E, aliás, este gráfico é muito maior do que está aqui. Se vocês forem ao New York Times vão ver que ele é um gráfico enorme, mas que conta a história toda de como é que foi aquela corrida de 100 metros. Portanto, muito, muito interessante o que vocês podem fazer aqui. E por último, e já vamos tarde, eu não devia fazer esta parte, mas acho que é interessante, não para vocês mentirem com dados, mas perceber quando é que vocês estão a ser enganados com os dados. E aqui haveria muito para fazer, só uma sessão sobre isso, e de prepará-la. A primeira, obviamente, já falámos aqui, é como é que vocês hoje em dia olham para muitos dos casos, este é espetacular, não é? Em que eu, na verdade, nunca começo do zero, começo sempre do que é que me dá mais jeito, o extras abscissas, e portanto eu penso que, na verdade, isto é 190 e isto é 200, e dá uma sensação que esta barra é quase o dobro da outra. Simplesmente porque, e provavelmente 50, 60, não sei qual é a percentagem de pessoas que não vai sequer perceber que isto começou nos 180, só numa segunda análise. Okay? Portanto, este é um ponto muito importante. Este é o gráfico real entre o que está ali e o que está aqui. Reparem a diferença. Mais particular é este que está aqui, que é quando eu jogo com as áreas dos gráficos. Neste caso eu estou a jogar com as áreas e dá a ideia que passar daqui para aqui é muito difícil, mas passar daqui para aqui é muito mais fácil, porque eu ali estou a jogar com a área. E muitas das vezes isso confunde-nos. Eu estou a olhar para o valor no eixo das ordenadas ou estou a olhar para a área daquela barra. E, portanto, mais uma vez, eu posso dizer, foi espetacular, porque passar daqui para aqui, apesar de ser pequeno, é uma variação enorme. Mas não é. Se eu mostrar daquela forma, parece uma coisa muito mais simples. Portanto, é um exemplo típico. Este é outro exemplo típico que vocês já devem ter visto, em que, na verdade, a forma como eu organizo a informação, qual destes círculos laranjas é o maior? Vocês já sabem a resposta, querem almoçar. Okay? São iguais. Mas mais interessante são estes, também já falámos um bocadinho, são os gráficos de barras. O nosso cérebro é muito mau a lidar com gráficos de linhas em que eu não tenho uma baseline, e portanto se eu não tiver uma baseline eu fico quase perdido, e reparem o que está ali, eu consigo comparar as duas, mas se só tivesse uma linha ainda mais complicada era. Portanto é muito importante vocês colocarem baseline e sinalizá-la muito bem. Caso contrário não consigo perceber
como é que aquilo se comporta. Outra parte importante, esta é particularmente importante, que é, na verdade, estes 3 gráficos azuis são exatamente o mesmo gráfico. Quando eu jogo com as derivadas, por estender ou por encurtar o eixo do X, parece que eu tenho uma variação muito maior. E, portanto, em muitos casos vocês vão ver isso. Ao longo dos meses tive efetivamente aqui uma variação, mas se eu olhar para aqui, essa variação parece muito maior. E, portanto, a forma como vocês jogam com o eixo, com as dimensões dos gráficos, faz toda a diferença. E muitas das vezes nós usamos isso, não por uma questão de mentir, mas porque nós queremos ver ou o detalhe, ou queremos encurtar muito o gráfico, e às vezes, reparem este exemplo, onde eu estou a fazer análise time series, eu aqui comprimi tudo em termos do eixo dos Y, eu raramente, muito dificilmente, eu consigo ver um transitório como aquilo que eu estou a ver aqui. E, portanto, muitas das vezes, inclusive, perdemos o detalhe do que está a ser feito aqui. Outra parte muito importante, e para aqueles que são mais estatísticos, muitas das vezes a estatística não chega. E isto mostra, isto é um exemplo, é o quarteto das Combe, onde vocês têm um conjunto de pontos, de amostras, diferentes. Na verdade, eu tenho aqui a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4, todos eles diferentes, mas todos eles com as mesmas métricas estatísticas. Médias, variâncias, portanto, o que vocês estão a ver aqui, se eu olhar, eu olho para a média, para a variância e para a correlação entre cada um deles. Todos eles têm os mesmos valores, mas quando eu faço o plotting de cada um deles, reparem o quanto diferentes eles são. Portanto, muitas das vezes em Data Science eu vou fazer uma análise estatística primeiro, mas não chega. É por isso que o Data Visualization, também nessa área, é fundamental para eu conseguir perceber onde é que estão os pontos. E, obviamente, quando falamos em várias dimensões, muito mais complicado, e aqueles que usam PCA sabem perfeitamente isso, muito mais complicado é conseguir visualizar toda essa informação. Por isso, muitas das vezes não chega a chegar aos números. É preciso ir fazer este tipo de testes. E, portanto, em conclusão, e deixem-me ver as horas, se eu consegui cumprir quase o tempo, consegui. Em termos de conclusões, eu, antes de ir às conclusões, queria-vos mostrar 2 ou 3 exemplos, ainda temos aqui 5 minutos. O primeiro exemplo eu já vos mostrei, é este exemplo que está feito, que eu vou publicar muito em breve, e que explica um bocadinho os vários tipos de gráficos, e há um exemplo bastante semelhante do Financial Times, que eles publicaram uma biblioteca visual com os vários conceitos. O outro exemplo que eu vos ia mostrar, e se eu tiver rede, é um exemplo que está no meu LinkedIn, e eu vou-vos só chamar a atenção para 2 ou 3 coisas. Muitos destes artigos que eu escrevo são artigos com dados públicos. Portanto, hoje não falei da parte do Open Data, mas se vocês forem ver, e deixem-me andar para aqui para os artigos, só fazer 2 ou 3 menções, e estes artigos são feitos com o Power BI. Um deles, muito importante, que eu fiz há 2 anos, e que eu não vos mostrei aqui, deixem ver se ele está aqui, é este aqui, que é uma análise sobre os incêndios, onde, na verdade, eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, isto está público, mas o facto de vocês terem uma imagem, reparem, eu, se calhar vou abrir, porque há aqui várias práticas muito interessantes que vocês podem ver neste relatório, se ele estiver ainda aqui. Deixem-me lá ver se ele ainda está partilhado ou não. Está partilhado, e já agora, 2 ou 3 exemplos, temos tempo para isso, temos mais 5 minutos. Deixem-me voltar atrás, ir aqui a alguém, ir a este não vou, que é demasiado polémico. Vou a este, dos eurodeputados. Isto foi feito com base naqueles dados todos que vocês têm do site do Vox. Mas antes de chegar lá, este foi o exemplo que eu fiz, foi logo no fim de semana a seguir aos incêndios em Pedrógão Grande. E reparem, não é pelo sensacionalismo, mas o facto de ter uma imagem e de consigo rapidamente perceber do que é que eu estou a falar. E, portanto, eu rapidamente percebo que eu estou a ver aqui um crescimento enorme em termos de área ardida. Era a única métrica que eu queria mostrar ali. Portanto, a primeira página é a única métrica que eu quero mostrar. Na verdade, estou a mostrar 2 coisas. Primeiro, a métrica. Segundo, uma evolução. Tão simples quanto isso. Não tenho mais gráficos na primeira página. Quando eu vou para as outras páginas, claro que sim, há uma parte importante que vocês às vezes também se esquecem. As fontes são muito importantes. Onde é que eu vou buscar os dados? São dados certificados, são dados públicos, são dados com qualidade, para já nem sequer ir aos certificados. E à medida que eu navego nesta informação, começa a mostrar, e aqui tem as 4 métricas em cima. As 3 ou 4 métricas que são mais relevantes em cima. Aqui havia muita informação para mostrar. Aliás, de tal forma que, para além da informação geográfica, e aqui é uma prática de Data Visualization, que eu vos disse, ok?
Mas aqui há uma parte, como a informação é tanta, que eu tenho várias métricas dinâmicas que eu posso mostrar. Portanto, eu, na verdade, neste gráfico estou a ver duração do incêndio, mas se eu quiser ver o número de incêndios, eu comuto e no mesmo gráfico eu estou a ver outra métrica. Obviamente, se eu tivesse vários gráficos, eu conseguia fazer isto dinamicamente ao mesmo tempo, se eu tivesse vários ecrãs. E depois continuo a navegar nesta informação. Aqui está um exemplo onde vocês fazem uma comparação visual geográfica ao longo do tempo. Okay? Não é um gráfico interativo, mas eu consigo ver que ali estou em 2013, 2014, 2015. E mais uma vez mantenho a consistência. Esse é um ponto importante. Quais são as métricas, a ordenação do que é que eu tenho aqui em termos de cidades e as grandes métricas lá à frente, que mais uma vez, se eu tiver a olhar para número de incêndios e não para a área ardida, tudo o resto vai variar. E, portanto, eu conseguia andar aqui em mais 3 ou 4 padrões. Vou passar para o outro. Este é o outro. Este tem uma particularidade, deixa-me lá colocar F11, tem a particularidade de ter um menu ao lado e, portanto, a própria navegação, isto é uma análise de performance sobre os eurodeputados. Estes gráficos não estão bem, estes deviam estar ordenados e há aqui um bug. Mas o mais importante é que eu consigo não pegar aqui, mas pegar na Europa e automaticamente ver as ordenações, ver os vários grupos políticos e como é que eles estão representados. E, portanto, eu sei que Portugal está aqui em termos de performance, é dos melhores, e vou ver aqui em termos de número de membros, ele está muito mais abaixo, está aqui, em termos de representatividade. E eu poderia, inclusive, colocar uma cor ali. Mas à medida que eu navego nesta informação, e agora, obviamente, poderia colocar aqui Portugal e entramos na parte da interação. E a partir do momento em que eu clico em Portugal, reparem, eu consigo ver que ele está aqui, consigo ver a posição que está ali e consigo perceber o diferencial que ele tem em termos de grupos políticos face à média europeia. E logo estes gráficos, que são gráficos bastante poderosos, porque eu estou a ver uma variação percentual entre as várias categorias. Poderia avançar só para Portugal, e quando eu vou só para Portugal, este é um exemplo onde vocês estão a ver o ranking de Portugal, é uma parte interessante, tem várias dimensões. A primeira vez que eu fiz este relatório foi tão simples quanto isto. Eu clicava e estava a ver um gráfico de barras. E reparem a diferença entre passar de um para o outro em que eu vou usar uma imagem. Provavelmente vocês vão olhar logo para os outliers, para aqueles que estão fora do cluster, sejam os melhores, sejam os piores. Completamente diferente. Obviamente que eu depois posso clicar em cada um deles e ver. Já agora, isto está feito para Portugal, mas se eu, por exemplo, for aqui a Espanha, os dados foram todos importados, portanto eu vou ver que eles têm muito mais representatividade e eu tenho esta informação toda aqui disponível. Se eu navegar e continuar a olhar, esta é uma das minhas páginas favoritas, não é esta que está aqui, é mais uma, atrás. É esta onde eu, na verdade, estou a usar uma tabela. E aqui eu já tenho muito mais informação, já excede os 4 ou 5 minutos. Eu continuo a ter imagens, e eu continuo a ver quem é que são os melhores membros por performance, por produtividade e por assiduidade, mas quando eu começo a olhar para esta tabela e consigo perceber, com um clique, eu já sei isto de cor, que a Ana Gomes tem 69 mil tweets, portanto ela basicamente era um tweet por minuto, que estava lá a fazer. Depois existem eurodeputados que não têm quase nenhum, ou não têm mesmo, reparem, mas eu depois consigo ir às moções, aos discursos, às opiniões e consigo muito rapidamente numa tabela, quando eu já estou a fazer drill down, portanto eu já estou numa terceira derivada da informação. E se na verdade eu quiser navegar e for à Ana Gomes, eu posso clicar aqui e ver, pormenorizar e vou navegar para um segundo dashboard, onde eu sim pego na Ana Gomes e vou ter a informação toda associada a esta eurodeputado. Portanto, a forma como eu vou fazendo o disclosure de informação é brutal. Portanto, começo com a parte mais relevante, mas mais agregada, e depois consoante cada utilizador, e vocês podem ver as histórias de formas muito diferentes. E por último, obviamente, ter uma ficha técnica, que muitas das vezes nós não temos nos nossos relatórios. Perceber quais são os algoritmos que estão aqui a falar, perceber como é que eu fui buscar esses dados, que dados é que eu fui buscar, e inclusive é ter um link, se vocês clicarem no link vão ver o website que já não está a funcionar, deveria estar, já foi retirado do ar, de onde vem esta informação. E, portanto, são exemplos daquilo que vocês hoje em dia podem fazer em termos de data visualization. Podíamos estar aqui mais tempo, mas já vamos atrasados, quero só terminar com 2 ou 3 coisas. Primeiro, em termos de conclusões, alguns do's and don'ts quando vocês estão a fazer relatórios. E existem várias listas destas na internet. Eu acho que
parte do que está aqui vem com a experiência. E à medida que vocês começarem a criar relatórios e alguém se queixar que não percebeu o que é que estava lá, vocês vão melhorar continuamente. Agora, obviamente, ser centrado nos utilizadores. Conhecer perfeitamente qual é a audiência. Ter um propósito bem definido. É um relatório operacional, é um relatório que eu vejo de 3 em 3 meses, é um relatório para a administração, é um relatório para controle da minha equipa. A informação que eu tenho lá, efetivamente, é informação relevante ou é informação acessória que eu poderia ver depois? É self-describing? Eu consigo, pelo menos, uma das coisas típicas, ter o título de um gráfico que me diz o que é que eu estou a ver. Muitas das vezes nem os títulos estão criados. Fácil de entender. E esta é uma parte muito importante quando vocês entram em Data Science e análise estatística, porque se calhar metade das pessoas não vai entender alguns dos gráficos que vocês vão usar. É fácil de navegar, é fácil de fazer drill down, é fácil de fazer uma storyline. Eu não vos mostrei, mas uma das coisas espetaculares que o Power BI tem são as bookmarks, que me permitem tirar screenshots quase da minha história de dados e depois contá-la onde eu quiser. Obviamente que são appealing em termos visuais. Eu estou a usar as cores de uma forma que faz sentido, não só para ter cores no gráfico, ou estou a usar efetivamente para tirar partido dentro do meu cérebro. E, obviamente, o mais básico, mas que é fundamental, estou a usar os gráficos corretos, estou a usar as tabelas quando é necessário, os mapas quando são necessários, ou estou a usar gráficos que não fazem sentido nenhum para a maior parte das pessoas que fazem informação. Portanto, esta máxima é muito boa, não é só, mas os vossos dados são tão bons quanto é a vossa capacidade de os entender e de os comunicar. Vocês até os podem entender, mas se não os conseguirem comunicar, eles podem ser espetaculares, mas ninguém vai tirar valor disso. Portanto, lembrem-se sempre disso e, acima de tudo, quando estão numa reunião, tentem que isto não aconteça. Quando os gráficos começarem a ser demasiado chatos, tentem que isto não aconteça, porque a primeira impressão conta muito, mas o valor e os insights que vocês podem trazer é aí que está a diferença. E, portanto, esta é mais 15 regras. Eu queria agradecer a todos pelo vosso tempo. Já passa da 1h15 precisamente. Perguntas. Vamos deixar aqui 5 minutos. Se vocês tiverem perguntas, eu não vou almoçar já, portanto, se vocês estiverem com fome, damos por encerrada a ação e vamos para Q&A. Obrigado.